Dê uma olhada, links na descrição do vídeo. Muito bem, então sabemos que a eletricidade é o fluxo de elétrons através de um fio. O fio de cobre é o condutor e a borracha é o isolante. Os elétrons podem fluir facilmente através do cobre, mas não podem fluir através do isolador de borracha. Se olharmos para o modelo básico de um átomo para um condutor metálico, temos o núcleo no centro e este está rodeado por uma série de invólucros orbitais que seguram os elétrons. Cada invólucro contém um número máximo de elétrons, e um elétron precisa ter uma certa quantidade de energia para ser aceito em cada invólucro. Os elétrons mais afastados do núcleo são os que detêm mais energia. O invólucro mais exterior é conhecido como invólucro da valência. Um condutor tem entre 1 e 3 elétrons no seu invólucro da valência. Os elétrons são mantidos no lugar pelo núcleo, mas existe um outro invólucro conhecido como a banda condutora. Se um elétron pode alcançar esta, então pode se libertar do átomo e se mover para outros átomos. Com um átomo metálico como o cobre, o invólucro da valência e a banda condutora se sobrepõem, de modo que é muito fácil para os elétrons se moverem. Com um isolador, o invólucro mais externo é muito acondicionado. Há muito pouco ou nenhum espaço para que um elétron se junte. O núcleo tem um aparato firme nos elétrons e a banda de condução está longe, pelo que os elétrons não podem chegar a isso para escapar. Portanto, a eletricidade não pode fluir através deste material. No entanto, há outro material conhecido como semicondutor. O silício é um exemplo de um semicondutor. Com este material, há muitos elétrons no invólucro da valência para que seja um condutor, pelo que atua como isolador. Mas, como a banda de condução está bastante próxima, se fornecermos alguma energia externa, alguns elétrons irão ganhar energia suficiente para darem o salto para a banda de condução e ficarem livres. Portanto, este material pode atuar tanto como isolante como condutor. O silício puro não tem quase nenhum elétron livre. Por isso, o que os engenheiros fazem é dopar o silício com uma pequena quantidade de outro material, o que altera suas propriedades elétricas. Chamamos isso de doping de tipo P e N. Conjugamos estes materiais para formar a junção PN. Podemos intercalá-los para formar um transistor NPN ou PNP. No interior do transistor temos o pino coletor e o pino emissor. Entre estes, num transistor NPN, temos duas camadas de material do tipo N e uma camada de material do tipo P. O fio de base está ligado à camada do tipo P. Num transistor NPN, isso é configurado de forma oposta. Tudo isso está envolto numa resina para proteger os materiais internos. Imaginemos que o silício ainda não foi dopado, portanto é apenas puro silício no seu interior. Cada átomo do silício é rodeado por 4 outros átomos de silicone. Cada átomo quer 8 elétrons no seu invólucro de valência, mas os átomos de silício só têm 4 elétrons no seu invólucro de valência. Desta forma, eles partilham sorrateiramente um elétron com seu átomo vizinho, para obterem os 8 que desejam. Isso é conhecido como ligação covalente. Quando adicionamos no material do tipo N, como o fósforo, este tomará a posição de alguns dos átomos de silício. Os átomos de fósforo têm 5 elétrons no seu invólucro de valência. Assim como os átomos de silício partilham elétrons para obterem os 8 desejados, não precisam deste extra, o que significa que agora há elétrons extra no material e estes são livres para se mover. Com doping do tipo P, adicionamos num material como o alumínio ou aluminum. Este átomo tem apenas 3 elétrons no seu invólucro de valência. Por conseguinte, não pode fornecer aos seus 4 vizinhos um elétron para partilhar, pelo que um deles terá que passar sem ele. Isso significa que foi criado um buraco onde um elétron pode permanecer e ocupar. Temos agora 2 pedaços de silício dopado, um com muitos elétrons e outro sem elétrons suficientes. Os 2 materiais se juntam para formar uma junção PN. Nesta junção, obtemos o que é conhecido como uma região de esgotamento. Nesta região, alguns dos elétrons em excesso do lado tipo N deslocam-se para ocupar o buraco do lado tipo P. Esta migração irá formar uma barreira com uma acumulação de elétrons e buracos em lados opostos. Os elétrons são carregados negativamente e os buracos são, portanto, considerados positivamente carregados.
Esta acumulação causa uma região com carga ligeiramente negativa e uma região com carga ligeiramente positiva. Isso cria um campo elétrico e impede a passagem de mais elétrons. A diferença potencial através desta região é tipicamente de cerca de 0,7 volts. Quando ligamos uma fonte de tensão através das duas extremidades, com o positivo ligado ao material do tipo P, isso criará uma polarização para frente e os elétrons começarão a fluir. A fonte de tensão tem que ser maior que a barreira de 0,7 volts, caso contrário, os elétrons não conseguem fazer o salto. Quando invertemos a fonte de alimentação de modo a que o positivo seja ligado ao material do tipo N, os elétrons retidos na barreira serão puxados de volta para o terminal positivo e os buracos serão puxados de volta para o terminal negativo. Isso provocou uma polarização inversa. Num transistor NPN, temos duas camadas de material do tipo N, pelo que temos duas junções e, por conseguinte, duas barreiras. Deste modo, nenhuma corrente pode fluir através dele normalmente. O material do tipo N emissor é fortemente dopado, pelo que há aqui um grande excesso de elétrons. O tipo P de base é ligeiramente dopado, pelo que existem aqui alguns buracos. O coletor do tipo N está moderadamente dopado, por isso há aqui um pequeno excesso de elétrons. Se ligarmos uma bateria através da base e do emissor, com o positivo ligado à camada do tipo P, isso criará uma polarização para frente. A polarização para frente provoca o colapso da barreira desde que a voltagem seja de pelo menos 0,7 volts. Assim, a barreira diminui e os elétrons correm para preencher o espaço dentro do material do tipo P. Alguns destes elétrons irão ocupar um buraco e serão puxados para o terminal positivo da bateria. A camada do tipo P é fina e foi ligeiramente dopada de propósito, de modo que há uma baixa probabilidade de os elétrons caírem dentro de um buraco. O restante permanecerá livre para se mover à volta do material. Assim, apenas uma pequena corrente fluirá para fora do pino base, deixando um excesso de elétrons agora no material do tipo P. Em seguida, se ligarmos outra bateria entre o emissor e o coletor, com o positivo ligado ao coletor, os elétrons carregados negativamente dentro do coletor serão atraídos para o terminal positivo, o que provoca uma polarização inversa. Se lembrar, com a polarização inversa, os elétrons e os orifícios da barreira são puxados para trás. Assim, os elétrons do lado do tipo P da barreira são puxados para o lado do tipo N, e os buracos do lado do tipo N são puxados de volta para o lado do tipo P. Já existe um número excessivo de elétrons no material do tipo P, pelo que se deslocarão para ocupar estes buracos e alguns deles serão puxados transversalmente porque a voltagem desta bateria é maior, pelo que a atração é muito maior. Ao serem puxados transversalmente, estes elétrons fluem para dentro da bateria, de modo que se desenvolve uma corrente através da junção de polarização inversa. Uma tensão mais alta no pino de base abre completamente o transistor, o que significa mais corrente e mais elétrons se movendo para a camada do tipo P e, portanto, mais elétrons são puxados através da polarização inversa. Também vemos mais elétrons fluindo no lado emissor do transistor comparativamente ao lado coletor. Certo, isso é tudo para este vídeo, mas para continuar aprendendo sobre a engenharia eletrônica, clique em um dos vídeos na tela agora e eu te vejo na próxima lição. Não esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, theengineeringmindset.com.